sair daqui cheios da revelação do Senhor. Espírito Santo, guarda a casa dele, guarda a família dele lá em São Paulo, guarda a noiva aqui em Imperatriz, guarda os parentes da noiva, e nós te entregamos agora, que ele diminua e o Senhor venha crescer nesse lugar, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Um pouquinho mais de retorno para mim. Agora sim. Graças e paz, Aliança Jovem Adonai. Amém. Quantos estão felizes com Jesus essa noite? Glória a Deus. Fábio, deixa eu te perguntar. Posso descer? Eu acho que hoje eu quero ficar mais de boa. Calma aí, gente, que foi nada ensaiado aqui, mas eu acho que vocês estão com expectativa para algo, amém? Vocês creem que o Senhor pode fazer algo incrível essa noite, amém? Então eu quero te convidar a ficar de pé mais uma vez. Kevin, manda mais um pouquinho de retorno para mim, mano. Tocar a voz já. Aleluia. Eu queria que você fechasse seus olhos e, de fato, o meu coração ele está com uma expectativa muito grande no que o Senhor pode fazer essa noite. Eu tive uma experiência muito legal com o Senhor essa semana. Eu tinha preparado todo um estudo para trazer para vocês e estava muito animado, mas aí o Senhor foi lá e me encontrou um dia de madrugada aí dessa semana e me deu um direcionamento. E de verdade eu não quero que hoje seja apenas uma ministração. Eu não quero que seja apenas o Pedro ministrando para vocês. Mas eu quero de fato conversar com vocês, eu quero derramar o meu coração. E eu quero que esse culto seja muito de fato apostólico, de fato profético. Então eu quero começar com vocês aqui dizendo para o Espírito Santo, faz do jeito que o Senhor quiser. Eu disse para minha noiva antes de vir, eu falei assim, se o Senhor falar para mim depois que eu ler o texto, dizer assim, não fala mais nada e deixa eu vir, eu vou fazer desse jeito. Se o Senhor falar assim, Pedro, para de pregar e deixa eu ministrar, eu vou fazer desse jeito. Porque eu sei que as minhas palavras e o padrão e o jeito que eu faço não tem poder nenhum para fazer nada com você essa noite. Mas o Espírito Santo de Deus, que fala no nosso coração, que ministra o nosso coração, que nos convence, nos traz revelação, esse sim tem poder para fazer a sua vida ser outra quando você sair daqui essa noite. Então eu queria que você colocasse a mão no seu coração. E eu queria que de fato você apenas grudasse o teu pensamento em Deus aí agora. Eu tenho certeza que hoje passou muita coisa na sua mente. Para os meninos ou os homens que gostam de futebol, final da Champions, para as meninas, tanta coisa. Mas eu queria que nesse momento você colocasse agora o teu pensamento totalmente no Senhor. Eu queria que você imaginasse o trono de Deus agora. Tenta buscar lá aqueles desenhos que falam de Deus, aquela imagem de Deus assentado no trono. E eu queria repetir uma pergunta para você que a gente já canta há muito tempo isso. Meu amigo, tenta imaginar isso. O que é que os anjos veem que os fazem se prostrar? O que foi que Paulo viu que fez Paulo gastar a vida dele completamente para o Senhor? Sabe, o que fez William Seymour, o que William Seymour viu que fez ele gastar a vida dele até que Deus viesse com um avivamento sobre a rua Azusa? Vamos além, vamos para mais perto da gente. O que o pastor Nonato viu, que revelação que ele teve para fazer ele gastar a vida dele por Imperatriz e pela igreja do Senhor? O que o pastor Lucas viu para entregar a vida dele desde pequeno para ser um pastor e estar aqui hoje pastoreando você? O que os seus líderes viram? Qual a revelação eles tiveram do Senhor que fazem eles estarem aqui mesmo cansados, mesmo talvez de um dia de trabalho, mas apaixonados pelo Senhor? Eu quero que você imagine isso. O que essas pessoas viram? O que aqueles missionários que morrem para não negar o nome de Jesus, o que eles viram para ter tanto amor por Jesus? O que Moisés viu? O
que Davi viu. Eu quero que você imagine isso aí agora. Eu queria orar junto com você para dar início essa noite. Espírito Santo de Deus, na autoridade do nome de Jesus, eu quero agora quebrar qualquer impedimento que haja de forças malignas para tentar trazer distração, para tentar trazer uma venda. Eu quero, em nome de Jesus, declarar que todo coração fechado vai ser aberto agora, em nome de Jesus. Eu quero declarar agora que, em nome de Jesus, o Senhor reina sobre esse lugar, e por o Senhor reinar sobre esse lugar, o Senhor tem total liberdade aqui, Espírito Santo. Então, em nome de Jesus, Espírito Santo, nós queremos levantar a nossa voz e dizer: Senhor, dai-nos um novo nível de revelação de quem o Senhor é. Senhor, porque nós não queremos apenas começar animados, nós não queremos apenas fazer com que a nossa juventude seja entregue ao Senhor, mas nós queremos entregar a nossa vida ao Senhor, Jesus. Nós não queremos que a nossa vida seja baseada numa empolgação, mas sim baseada em uma revelação de quem o Senhor é. Então, Espírito Santo, em nome de Jesus, nós queremos ver o que esses homens viram. Espírito Santo, nós queremos ver o que William Seymour viu, o que David Brennett viu. Nós queremos ver, Senhor, o que Paulo viu, o que o pastor Nonato viu, que fez eles entregarem a vida ao Senhor de forma tão intensa. Nós queremos ver essa revelação, Senhor, em nome de Jesus. E você diz amém. Então tome o seu assento. Em todo momento fique conectado com o Senhor, preste muita atenção, ore em línguas, não fique com medo, não se trave, porque essa noite eu quero de fato, irmãos, de fato, meus amigos, de fato, poder experimentar esse vinho novo do Senhor. Eu quero isso. Antes de dar início a essa mensagem, eu intitulei como empolgação versus revelação. E por que eu intitulei desse nível? É porque, de fato, é muito bom ter empolgação, mas nós temos que tomar cuidado, porque há um perigo em ter empolgação sem ter revelação. Agora, se eu tenho revelação, eu posso ter empolgação. Empolgação fala de ser animado, empolgação fala daquele êxtase, daquele ânimo inicial. E a gente sabe que a empolgação nos faz começar muitas coisas. A empolgação nos faz dar início a muitas coisas. A empolgação nos move, a empolgação faz a gente fazer várias coisas. Mas a gente sabe que a empolgação, ela não tem o poder de nos manter em um lugar. Porque no meio da caminhada, ou no meio do processo, a empolgação, ela acaba. Ela é como se fosse um combustível, é como se fosse uma gasolina. A empolgação, você vai, mas a empolgação acaba. Então é por isso que eu intitulei essa mensagem de empolgação versus revelação. Porque Deus não quer que a gente tenha apenas empolgação, mas Deus quer que a gente tenha uma revelação de quem Ele é. Porque a empolgação pode fazer você vir para um culto no sábado, mas a revelação pode fazer você mudar a vida de algumas pessoas durante a semana. A empolgação pode fazer você vir todo animado dizendo: Jesus, eu te amo, entrego a minha vida ao Senhor. Mas a revelação vai fazer que isso seja uma verdade que saiu da sua boca. Então nós precisamos muito mais de revelação do que empolgação. Vou te dar um exemplo. Quantos de vocês acreditam que Deus ainda vai vir com um avivamento sobre o Brasil? Amém? Glória a Deus. Quantos acreditam nisso? Eu creio, irmãos, eu creio. Só que a maioria das pessoas que pregam avivamento, ou que clamam por avivamento, ou falam sobre avivamento, falam de forma muito empolgada. Então a gente acredita de fato que um avivamento é apenas uma conferência, ou um avivamento é apenas um culto, ou um avivamento é apenas um movimento rápido de Deus, ou uma experiência emocional e pessoal. Só que quando a gente caminha por revelação, a gente consegue entender quais são os dias de hoje. Por exemplo, quando eu comecei a estudar sobre avivamento, eu fiquei louco, porque eu queria muito viver um avivamento. Mas eu comecei a estudar e eu percebi que todos os caras que viveram um avivamento, por exemplo, Evan Roberts, avivamento País de Gales, David Brennett, que era um cara que trouxe um avivamento para a época, William Seymour, sabe? Todos esses caras que viveram um avivamento, eles tinham uma característica em comum:
eles tinham uma vida de oração incrível. William Seymour orava tipo 8 horas por dia. Evan Roberts, ele acordava da meia-noite às 5 horas da manhã, orava, descansava um pouco e voltava a orar mais 3 horas depois. Todos os dias, durante 13 anos até o avivamento vir. Quando eu olhei isso, eu falei assim, cara, entendi. O segredo para ter um avivamento é orar que nem esses caras oraram. Isso era à noite. De manhã eu pensei o que comigo? Pronto, amanhã eu começo essa vida de oração. Aí eu falei, amanhã eu vou orar no mínimo 2 horas. Sabe quanto que eu orei? Meia hora. E aí eu já decepcionado, no outro dia falei, vou orar mais. Consegui orar 1 hora. O máximo, irmãos, que eu consegui, sendo bem vulnerável para vocês, em um dia, foi orar pouca coisa a mais de 2 horas por dia. E eu fui indignado para o Senhor e disse assim, Senhor, como nós vamos viver um avivamento? Como eu vou viver um avivamento? Porque eu não consigo orar do jeito que esses caras oraram. Eu não consigo me entregar do jeito que o William Seymour se entregou para o Senhor. Como que eu consigo te amar desse jeito? Como que eu consigo orar desse jeito? Até que o Senhor me respondeu. E a resposta do Senhor foi, você não consegue se entregar do jeito que eles se entregaram, porque você ainda não viu o que eles viram. Então, gente, de verdade, para pensar aí na sua mente, o que será que esses caras viram? Que revelação que eles tiveram para gastar 8 horas por dia aos pés do Senhor? Então a gente tem que parar de ser mentirosos, ou me perdoa, a gente tem que entender e discernir os dias. Como Isaías diz, nós precisamos entender qual é o horário da noite. Nós precisamos discernir os dias. Nós precisamos entender que ainda não são dias de avivamento. Porque isso que a gente experimenta, por exemplo, hoje nesse culto, é uma gota do que Deus pode fazer através de um avivamento. Então não são dias de avivamento ainda. Porque antes dos dias de avivamento, precisam vir os dias de oração. Mas como que vem os dias de oração? A partir dos dias de revelação. Então são dias de revelação que nos levarão a dias de paixão. E dias de paixão nos levarão a dias de oração, e dias de oração nos levarão a dias de avivamento. Então são dias que Deus vai se revelar para a gente de uma maneira que a gente nunca esperava que isso poderia acontecer. Serão dias em que Deus vai se apresentar para você, meu amigo, que você não vai conseguir viver uma vida normal de jeito nenhum. Serão dias que Deus vai se apresentar para você de um jeito que você vai olhar para tudo que você está vivendo, você vai olhar para a sua história, você vai olhar para o seu futuro e você vai dizer assim, eu nasci para viver um propósito no Senhor. Então nós precisamos ter uma revelação do Senhor. E quando eu falo de revelação, é porque eu tenho uma preocupação ao meu coração. E a minha preocupação é por ver muitas experiências de pessoas que começam lá em cima, a 1000 por hora com o Senhor. Pessoas que começam, meu Deus, uma empolgação tão grande. Elas estão em tudo, elas fazem tudo, elas participam de tudo. Elas são apaixonadas no nível hard pelo Senhor. Mas 2, 3 anos depois, ela conhece uma namorada, conhece um namorado, começa a trabalhar no emprego que puxa mais carga horária, e ela não consegue ter a mesma intensidade. E eu acredito sim que é possível começar apaixonado por Jesus e terminar do mesmo jeito apaixonado por Ele. Vocês acreditam nisso? Então qual é o grande problema? É porque um dos assuntos mais importantes dentro da igreja, dentro da Bíblia, a gente não consegue falar. Um dos assuntos mais importantes que a gente precisa tratar, principalmente com a gente que é jovem, e eu digo a gente porque eu tenho ainda 21 anos, para a glória de Jesus, aleluia, estou novinho ainda. Mas nós precisamos entender que conhecer o Senhor, olha aqui para mim, conhecer o Senhor não é uma experiência. Oséias 6:3 diz que conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então conhecer o Senhor não é uma experiência.
Você não pode dizer que conhecer o Senhor se limita, por exemplo, a um encontro com Deus, a uma conferência. Conhecer o Senhor não é uma experiência isolada, mas é uma jornada. Eu conheço e prossigo em conhecimento do Senhor, até que um dia eu conheça Ele completamente, face a face. É uma jornada de conhecimento. Então nós precisamos entender que a jornada de conhecer o Senhor implica processos que teremos que passar para chegar ao pleno conhecimento do Senhor. E Deus não quer que apenas o conheçamos em uma experiência, mas Deus quer que a gente permaneça nesse lugar, permaneça nesse caminho que é a jornada do conhecimento do Senhor. Então, para permanecer nesse lugar, para permanecer nessa jornada, mesmo com qualquer processo que venha, e eu estou falando para você que é jovem, nós precisamos de fundamento no Senhor. Se conhecer o Senhor fosse uma experiência, eu não precisaria estar falando disso. Mas conhecer o Senhor é uma jornada, é algo que não acaba até o dia que Ele me buscar ou que Ele voltar. E nessa jornada vão ter processos, meu amigo. Nessa jornada vão ter processos, chuvas, tempestades, provas. O inimigo vai se levantar. Vamos ser pentecostal? O inimigo vai olhar um dia e vai dizer assim: eu vou matar aquela pessoa. Serão processos que virão ao longo dessa jornada. E se você não tem fundamento, você não vai conseguir continuar nessa jornada de conhecimento do Senhor. Então a empolgação, quando vem um processo, acaba. Mas o fundamento nos faz permanecer. Se você está anotando alguma coisa aí, eu quero que você anote essa frase, que me veio na hora que eu estava estudando. Fome e sede nos levam a querer Jesus, mas o fundamento nos faz permanecer nele. Fome e sede nos levam a querer Jesus, mas o fundamento nos leva a permanecer nele. Então fome e sede te trouxe a esse culto, mas o fundamento que Deus está gerando em você vai fazer você estar aqui amanhã e até o resto da sua vida diante da presença de Jesus. Amém? Eu quero ler um texto com você que está em Mateus capítulo 7, versículo de número 24. Aleluia. Mateus 7, 24. Diz assim: portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem imprudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Próximo versículo. Caiu a chuva, processo. Transportavam os rios, processo. Sopraram os ventos, processo. E deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces aonde? Irmãos, biblicamente, irmãos, quando você ouve a palavra rocha, em quem você pensa? Em quem você pensa? Jesus. O fundamento desse homem que construiu essa casa a partir da prática da palavra foi em Jesus. Esse homem tinha fundamento. E quando os processos vieram, a casa dele não caiu. Agora imagina se ele tivesse apenas empolgação. Porque a empolgação faz a gente querer ir mais rápido. A empolgação acaba quando a gente vê as dificuldades das coisas. E aí a Bíblia diz que aquele que não pratica as palavras, Jesus assemelha ele a um homem que constrói a sua casa sobre a areia. E aí a gente diferencia esses dois homens. Porque o que constrói sobre a rocha, ele gasta mais tempo, mais recurso e mais força. Agora o que constrói sobre a areia, ele queria ir rápido. Ele não precisou gastar recursos. Ele não precisou ter tempo. Ele só construiu. Esse era um homem empolgado. Mas um homem de fundamento é esse homem aqui. Porque antes de se preocupar com a estrutura que ele estava levantando para cima, ele se preocupou com a raiz que ele estava criando para baixo. E aí quando vieram os processos, ele permaneceu firmado sobre a rocha. Então fundamento nos faz permanecer em Cristo. Fundamento nos faz permanecer independentemente de qualquer processo que vier.
Então é essa minha oração a semana inteira por vocês, para que Deus desse fundamento a vocês, como já tem dado, para que vocês não sejam apenas meninos empolgados, como Paulo diz, mas para que vocês sejam homens e mulheres que vão tocar a Imperatriz, não só nessa década, mas até que Jesus volte. Só que tem outro texto que é muito engraçado, Mateus capítulo 13, versículo 5. Olha isso, Mateus capítulo 13, versículo 5. Parte das sementes, tá bom? Aqui é a parábola do semeador. Caiu em terreno pedregoso, onde não havia o quê? Muita terra. E logo brotou, ou logo nasceu, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, processo, as plantas se queimaram e se secaram porque não tinha raiz. Olha que incrível, o semeador saiu a semear, e no meio do caminho ele foi deixando cair sementes. E essa semente caiu em solo rochoso. E como não tinha terra funda, a Bíblia diz que essa semente nasceu rápido. Nasceu rápido. Você vai conseguir pegar no seu espírito o que eu estou querendo dizer. Porque não tinha raiz, porque não tinha terra funda, essa semente nasceu rápido. Porque essa é a principal característica de quem não tem fundamento. Cresce muito rápido. Mas quando vem o sol, quando vem o primeiro processo, ela queima e morre, porque ela não tem raiz. Então talvez você está aqui, e tu é um jovem que tem ministério, meu amigo. Tu é alguém que nasceu para tocar a Imperatriz, amém? Vocês acreditam nisso? Mas escute isso daqui que eu vou te dizer de alguém que teve que aprender e muito. Eu lembro que com 15 anos eu entendi que Deus tinha esse ministério na minha vida. Quando eu ouvi isso do Senhor, eu pensei, então vou lá, vai começar agora. Gente do céu, foram anos para ter a primeira ministração. Então escute esse conselho de alguém que está vivendo isso ainda. Não se apresse para viver aquilo que o Senhor tem para você. Espere o tempo certo. Busque fundamento. Busque raiz. Conheça Jesus. Gaste horas dentro do seu quarto. Gaste horas lendo esse livro. Sabe, conheça o Senhor no teu secreto, meu amigo, porque isso vai te dar raiz, para quando o Senhor te fizer visível para as pessoas, visível para as nações, os processos não vão parar aquilo que Deus tem na sua vida. Então a gente cria raiz, é no secreto, meu amigo. A gente cria raiz, é quando ninguém está vendo mesmo. Então nós precisamos de fundamento. E fundamento tem como característica uma geração de processos. Então, qual deve ser o nosso fundamento? Efésios capítulo 2, versículo 20, abre para mim aí, Kevin. Nós precisamos ter fundamentos. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Paulo deixa bem claro em Efésios capítulo 2 que nós, igreja, somos o santuário de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Eu anotei uma frase muito interessante que falou ao meu coração, de que isso significa que a igreja, que é o santuário, ela é edificada sobre a verdade de Deus revelada aos apóstolos e aos profetas. Nós, como santuário de Deus, temos como fundamento aquilo que foi revelado a esses homens de Deus, aos apóstolos e aos profetas. Então uma coisa que a gente aprende, é claro que dá para a gente ir muito mais fundo nesse texto, mas eu queria frisar uma coisa que eu aprendi com esse texto, que o princípio de todo fundamento é a revelação do Senhor. Anote isso, o princípio de todo fundamento é a revelação do Senhor. Então, partindo disso, aquilo que me faz ser fundamento não é um número de cultos que eu vou. Aquilo que me faz ter fundamentos não é um número de conferências que eu participo, mas aquilo que me faz ter fundamento é o nível de revelação que eu tenho dele.
Então o que te faz ter fundamento para permanecer nele, permanecer na caminhada, não é o número de cultos que você vai. É claro que você tem que ir em todos os cultos, todos. Mas o que te faz ter fundamento é o nível de revelação que você tem de Jesus. Porque esse nível de revelação vai fazer você permanecer independentemente de tudo. Então o princípio de todo fundamento é a revelação. E quando eu falo de revelação, eu não consigo pensar em outro cara que não seja Isaías. É por isso que eu te convido a abrir sua Bíblia comigo, em Isaías capítulo de número 6. Nós vamos ler esse texto e eu quero ler com você. Oh, Deus. Abre aí comigo, irmãos. Aleluia. Aleluia. A presença do Senhor está aqui, irmãos. Oh, glória. Estou animado. Estou sentindo o Senhor. Isso é muito bom. Aleluia. Isaías capítulo de número 6. Aleluia. Diz assim o texto. Esperar vocês abrirem. Oh, Deus. Alguém aqui é da Assembleia de Deus? Já foi da Assembleia de Deus? Ou conhece os hinos da harpa? Conhece os hinos da harpa? Eu não sei se vocês lembram daqui um louvor que diz assim: seus passos hei de ouvir soando, além do escuro véu. Eu acho que é o número 36 da harpa. Alguém lembra? Seus passos hei de ouvir soando. Fala do momento da volta de Jesus. E Débora, né? Enquanto você dançava aqui, em certo momento eu percebi que você estava dançando e logo depois você ajoelhou. Eu acho que você estava tendo um momento com o Senhor, mas quando eu vi você ajoelhando, eu ouvi essa frase olhando para você: seus passos hei de ouvir soando. E eu tentei perceber o que o Senhor estava querendo dizer para mim a respeito de você, mas uma das coisas que o meu coração e o meu espírito recebeu é de que você precisa continuar neste ministério. Você precisa, de fato, entender que os seus passos, as suas danças, elas apontam para o caráter maranata de Deus. A tua dança e a tua forma de se expressar para o Senhor através do teu corpo, através dos teus movimentos, apontam para o desejo do teu coração de que Ele volte rápido, e você precisa continuar transmitindo isso. Talvez você não perceba isso, talvez você não consiga ter os olhos abertos para isso, mas a partir dos seus movimentos e daquilo que o Senhor te entregou, você transmite esse desejo maranata ao coração de muitas pessoas, e esse é o desejo do Senhor para a sua vida. Que a sua vida seja uma carta aberta, uma carta viva, e Deus vai trazer muita unção nesse tempo para você a partir disso, amém? Aleluia. Louvado seja o Senhor. Quem encontrou Isaías 6 diz glória a Deus. Então diz assim o texto: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a aba de sua veste enchia o templo. E acima deles estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra inteira está cheia da sua... Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Aleluia! Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos.
Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor clamando, dizendo: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. E ele disse: vai, diga a esse povo, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam, estejam sempre vendo e jamais percebam. Aleluia. Esse cara teve uma revelação. E quando eu falo dele, eu preciso que você entenda algo aqui. Vamos caminhar por alguns pontos. Isaías já tinha profetizado e muito antes desse capítulo. Isaías já tinha tido experiência com o Senhor e muito. Isaías era alguém que já tinha experiências com o Senhor. Mas é nesse texto, é nesse momento que ele tem a revelação do Senhor. Isaías já tinha experiências, mas nesse momento ele tem a revelação. É por isso que a gente não pode confundir as experiências que eu tenho com o Senhor com a revelação. A gente pode ser alguém que tem muitas experiências com Deus, mas a gente também pode ser alguém que ainda não experimentou a revelação do Senhor. É por isso que eu quero começar falando sobre Isaías nesse ponto. Porque talvez você está vendo eu falar de revelação, você está falando assim: eu já tive essa revelação. Talvez você tenha tido a experiência. Talvez você tenha experiências com o Senhor, mas você não teve ainda a revelação. Qual é o grande ponto de alegria? É que para Deus ainda existe mais. Talvez Isaías olhava as experiências que ele tinha tido, cara, já eram experiências demais, ele já profetizava demais. Mas chega no capítulo 6, ele vê o rei, ele enxerga o rei, ele tem uma revelação. Então é perceptível através desse texto que mesmo que você tenha vivido muitas experiências com o Senhor, ainda existe um nível maior de revelação que você pode experimentar. Então, diferente de experiências com Deus, eu preciso da revelação do Senhor. Duas coisas totalmente diferentes. Talvez você é alguém que teve muitas experiências com Deus. Você já ouviu aquele, quando você para alguém na rua que ele não é crente mais, mas que quando você vai evangelizar ele, ele conta várias experiências que ele teve? Ele teve experiências, mas ele não teve a revelação do Senhor. Porque se ele tivesse a revelação do Senhor, ele não estava lá, ele estava aqui. Porque as experiências não me fazem permanecer, mas a revelação me faz permanecer. E talvez você pode ter tido uma experiência mágica com Deus e dizer assim: não, eu tive uma experiência, acabou, não tem mais um nível maior. Tem sim. Existe um nível de revelação maior que você pode experimentar. Talvez você olhe e diz assim: não, eu já fui para o encontro com Deus, eu tive uma visão de anjos, eu vi várias coisas. Meu amigo, o que você viu não se compara ao que Moisés viu. Não se compara. E eu digo para você ainda que o que Moisés viu na sarça não era o nível maior que ele podia experimentar. Quer que eu te prove? Abre lá comigo agora a tua Bíblia, em Êxodo 3, versículo 6. Moisés tinha experiências com o Senhor, mas existia um nível de revelação que ele ainda poderia ter em Deus. Olha o que diz o texto. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai. Aqui é Deus falando com Moisés na sarça. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Agora presta atenção no que Moisés fez. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Simples, Moisés cobriu o rosto. Olha como diz o texto na minha versão, que é a versão corrigida. Êxodo capítulo 3, versículo 6. Diz assim no meu: olha, disse mais: eu sou o Deus de teu pai, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E Moisés encobriu o rosto porque temeu olhar para o Senhor. E Deus estava se manifestando através de um fogo na sarça. Ele teve uma experiência com o Senhor, mas ainda existia um novo nível de revelação que ele podia experimentar em Deus, meus amigos. Aí eu corro com você lá para Êxodo capítulo 33, verso 18. Olha isso, olha que precioso. Então disse Moisés: peço-te que me mostres a tua
glória. Continua. E Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver a minha face e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor: mas há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. E quando a minha glória passar, eu colocarei numa fenda da rocha, e o cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de... Lá no texto, quem foi que cobriu o seu rosto? Foi o próprio Moisés. Aqui quem é que cobre o rosto de Moisés? É Moisés ou é Deus? É Deus quem cobre o rosto de Moisés. Continua. Então tirarei a minha mão. Olha o novo nível de revelação. E você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Em Êxodo capítulo 3, Moisés cobre a face dele, porque ele tinha medo, ele teve temor daquela experiência assombrosa de Deus se manifestando através de um fogo numa sarça. Mas agora em Êxodo capítulo 33, o próprio Deus cobre o rosto de Moisés, porque agora o nível de revelação que Deus ia se manifestar para Moisés, a mão de Moisés não ia conseguir conter, mas tinha que ser a mão do próprio Deus contendo. E aí Deus fala assim: mas agora eu vou tirar para que você veja pelo menos as minhas costas, Moisés. Então, meu amigo, talvez você já teve várias experiências com o Senhor, mas nada se compara ao nível de revelação que você ainda pode receber do Senhor. Você acredita nisso? Você acredita que é um novo nível de revelação? Você acredita que Deus pode aparecer para você e fazer você ser ferido como Jacó foi ferido, e viver a vida totalmente entregue a Jesus Cristo e ao reino de Deus? Aleluia! Há um novo nível de revelação. Só que tem um porém. Você precisa ter um coração de Moisés. Você precisa ter um coração de que não importa, meu amigo. Gente, olha aqui para mim, por favor, eu preciso que você pegue isso no seu coração. Em Êxodo capítulo 33, quando Moisés chega em Deus e diz assim: ó, eu quero ver a sua glória. Meus amigos, esse homem já viu o mar vermelho se abrir. Esse homem já viu 10 pragas. Esse homem acabou de passar 40 dias no monte com Deus, mas quando ele desce e sobe de novo, ele diz assim: eu não estou contente com apenas isso, isso não me contentou, eu quero um nível de revelação maior, de que o Senhor me mostra a sua glória. Então você precisa ter um coração de Moisés. Você não pode se contentar apenas com um culto de sábado. Você não pode se contentar apenas com uma experiência na semana. Você precisa querer mais de revelação do Senhor. Coloque a mão no seu coração, pelo amor de Deus. Na autoridade do nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, eu declaro que Deus ferirá o seu coração agora com uma ferida, a mesma ferida que existia no coração de Moisés pelo Senhor. Eu declaro que o seu coração seja ferido pelo próprio Deus, para que um culto não te encha, para que uma experiência não te encha, mas para que você deseje sempre mais e mais e mais um novo nível de revelação do Senhor. Há um novo nível de revelação, meus amigos. Há um novo nível de revelação que pode mudar a sua vida. Há um novo nível de revelação tão grande que o próprio Deus vai ter que te proteger com a mão dele. Como diz Martinho Lutero, os homens põem uma máscara para se esconder, mas Deus põe uma máscara para se revelar, de tão poderoso que Ele é. Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja o Senhor. Eu sinto a presença do Senhor, meus amigos. Aleluia, existe mais, existe mais. Então nós precisamos ter um novo nível de revelação do Senhor.
Shuria mandaralahasio komandaralahasya. Oh! Chore a mandarahasya. Aleluia, aleluia. Deixa ele fazer, gente, deixa ele fazer. Nós precisamos da revelação do Senhor, porque primeiro, a revelação do Senhor eleva o nosso nível de adoração. Escute isso. Deus não revela para Isaías apenas o trono, mas Isaías olha e vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e ele vê os serafins, ou seja, aqueles que estão perto de Deus, adorando ao Senhor. E como é o nível de adoração? Santo, santo, santo. Então Deus não revela apenas Ele mesmo para Isaías, mas Deus revela para Isaías o nível de adoração daqueles que estão perto dele. Então a revelação do Senhor me faz o meu nível de adoração ser elevado. E eu não sei se você sabe, mas a adoração não fala de um momento de louvor, a adoração não fala de um hino, a adoração não fala de uma letra, mas segundo Paulo, a adoração fala de um estilo de vida que é um culto sacrificial ao Senhor. Então, quando eu tenho uma revelação do Senhor, o meu nível de adoração é diferente. Eu lembro uma vez que eu estava pesquisando sobre adoração, 2 significados eu achei, um bíblico e um mais geral. E quando eu uni os dois ficou incrível. Um dos significados bíblicos da raiz da adoração, é claro que fala sobre oferta, rendimento, adoração, entrega. Mas um dos significados da palavra adoração, biblicamente falando, é entregar-se por completo. Mas o significado geral de adoração fala amar intensamente alguém. E os dois se unem. Porque como que eu me entrego por completo a quem eu não amo intensamente? Então quando a gente tem um nível de revelação do Senhor, o nosso nível de adoração a Ele é elevado. Então por que tem muita gente que não consegue se entregar para o Senhor completamente? Porque ele ainda não teve um nível de revelação do Senhor. E se eu tenho um nível de revelação do Senhor, meu amigo, eu posso chegar em um bar, mas se o Senhor quiser falar com alguém lá dentro, eu vou sentir Ele. Porque o meu estilo de adoração, meu estilo de vida representa a minha adoração, o nível de adoração que eu tenho com o Senhor. Então escute isso, você precisa de uma revelação do Senhor para que o teu nível de adoração, o teu estilo de vida seja tocado por essa revelação, e o teu nível de adoração a respeito do Senhor aumente, porque com Isaías foi desse jeito. Segundo, a revelação nos leva a se parecermos com Ele cada vez mais, porque nós não somos transformados por vir em um culto, mas nós somos transformados ao contemplar quem Ele é. Quando Isaías vê o Senhor, qual é a primeira palavra que sai da boca de Isaías? Ai de mim, que sou um homem de lábios impuros. Quando ele reconhece o seu pecado por ter contemplado quem Deus é, na mesma hora o anjo vem, toca ele com a brasa, e a palavra não é a tua iniquidade foi perdoada, mas a tua iniquidade foi tirada, arrancada e perdoado foi os teus pecados.
Então quando eu contemplo quem Ele é, ou seja, tenho um nível de revelação, eu sou transformado para me parecer cada vez mais como Ele é. 1 João capítulo 3 versículo 2, abre aí para mim, Kevin. Olha o que o apóstolo João vai dizer. 1 João capítulo 3 versículo 2. Aleluia. Aleluia. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. O que a gente há de ser, meus amigos? A gente há de receber um corpo glorificado e ser exatamente como Ele é. Então João está dizendo assim, olha, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a eles, porque como Ele é, assim nós o veremos. Então olha o que João está dizendo. Nós somos filhos de Deus, mas nós ainda não somos completamente semelhantes a Jesus. Não é manifesto o que havemos de ser ainda, mas quando Ele se manifestar, nós seremos exatamente semelhantes a Jesus, porque a gente vai enxergar Ele. Então João está dizendo que quando Jesus se manifestar, e quando a gente olhar para Ele, contemplar quem Ele é, nós vamos ser transformados ao ponto de ser exatamente semelhantes a Jesus. Então há um poder na contemplação de quem Deus é. Grava isso, há um poder na contemplação de quem Deus é. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 3 versículo 18. 2 Coríntios capítulo 3 versículo 18. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória de quem? Do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é Espírito. Então Paulo e João acabam de derramar um princípio sobre você essa noite, de que quando nós contemplamos quem Deus é, nós somos transformados e nos tornamos semelhantes a Ele. Posso quebrar tua religiosidade aqui? Para de achar que você vai parecer Jesus na força do teu braço. Você não vai parecer com Jesus e ser semelhante a Jesus porque você ora muito ou porque você jejua muito. Não. A tua oração, o teu jejum vai fazer você ter um nível de contemplação dele. E é a contemplação de quem Ele é que vai te transformar. Não é a tua oração, não é porque você ora muito, não é porque você jejua muito. Se você jejua muito e ora muito, você vai ter um nível de contemplação maior. E é a contemplação que vai fazer você ser diferente. É a contemplação que vai mudar a tua vida. Então há um poder na contemplação. Quando a gente enxerga Ele, quando a gente vê Ele, algo em nós é mudado. A gente canta os hinos, a gente nem percebe o que a gente está cantando, né? Você lembra daquele hino Só Quero Ver Você? Como que diz o hino? Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti. Porque quando eu contemplo quem Ele é, eu me torno parecido com Ele. É por isso que não existe santidade longe de Deus. É por isso que não existe intensidade longe do Senhor. É por isso que não existe um coração puro longe do Senhor. Davi só era um homem segundo o coração de Deus porque Davi amava a presença e estava perto da presença. Então é só nele que nós conseguimos ser transformados. Não há nada de bom na gente. Tudo que há de bom na gente é porque um dia a gente enxergou nele. É como diz o hino da Gabriela Rocha: aquela voz me atraiu. O que eu vi me atraiu. Então nós precisamos de uma revelação, porque quando nós contemplamos quem Ele é, algo é transformado na gente. E a gente se torna cada vez mais parecido com Jesus. E a revelação nos faz entender que estamos aqui não pela nossa causa, mas pela causa do Senhor. Versículo 8 diz assim: depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? Então disse: e quem há de ir por nós? Quando eu tenho um nível de revelação do Senhor,
eu entendo que eu estou aqui nessa terra, não para viver o que eu quero, não para fazer uma faculdade e ser um cara bem sucedido apenas, mas eu estou aqui por um propósito, e esse propósito tem a ver com Deus e não com a gente. Por que tem gente que larga tudo pelo Senhor? Por que tem gente, por exemplo, que faz uma faculdade, monta um negócio e faz desse negócio ser o maior investimento para o reino de Deus? Por que tem gente que toca o serviço? Por que tem gente que toca as faculdades? Por que tem gente que toca as escolas, mas também tem gente que se desvia? É porque a pessoa que toca, a pessoa que vive intensamente para o Senhor, seja em qualquer área da nossa sociedade, essa pessoa teve uma revelação do Senhor e entendeu que ela não está aqui apenas para viver a vida, mas ela está aqui por um propósito, e esse propósito tem a ver com Deus. Então não tem a ver com alguém que é bom, alguém que nasceu para isso, todos nós nascemos para isso, mas tem a ver com alguém que teve um nível de revelação e entendeu isso. E a revelação do Senhor me faz gritar: envia-me a mim, diferente da empolgação. Nós estamos querendo que os nossos jovens gritem: envia-me a mim, por empolgação e não pela revelação. E é por isso que a gente tem muita comoção e pouco convencimento. É por isso que a gente tem muita gente dizendo assim: meu Deus, eu quero ir para as nações, eu quero ir, eu quero fazer, eu quero ir. Mas quando tem evangelismo ele não vem. É por isso que a gente tem tanta gente dizendo assim: meu Deus, eu amo Jesus, eu sou apaixonado por Ele, mas não consegue manter uma vida devocional, gasta mais horas no Free Fire do que com o Senhor. É porque a gente está fazendo com que as pessoas gritem: envia-me a mim, por empolgação e não por revelação. Se for por empolgação, eu vou fazer vocês saírem daqui com várias informações dizendo assim: a gente precisa pensar em missões. Mas se for por revelação, eu vou fazer você sair daqui dizendo assim: meu Deus, eu preciso ir. Meu Deus, eu preciso ser enviado. Então a gente não pode chegar aqui e tentar convencer você a respeito de algo. Eu não posso chegar aqui e dizer para você: você precisa amar o Senhor, te dar textos bíblicos de alguém que amou o Senhor tentando te convencer. Eu não posso. Eu vou estar gerando em você empolgação. Você vai sair daqui dizendo: eu preciso fazer tudo isso, mas amanhã você vai esquecer. Mas a minha oração é para que haja uma revelação em você. Porque se tiver uma revelação em você, eu não preciso me preocupar em como você vai sair daqui, porque eu sei que você vai sair daqui transformado por essa revelação. No Descende lá em São Paulo, a gente viu muita gente, meu Deus. Depois do Descende, as bases missionárias ficaram lotadas de inscrição. Lotadas de inscrição. Veio a pandemia, voltou tudo ao normal. Porque gerou empolgação, e essa empolgação gerou comoção, mas não convencimento. E somente a revelação vai convencer você de que você precisa olhar para Deus e gritar: envia-me a mim, eis-me aqui. O meu desejo é que você tenha uma revelação ao ponto de olhar para o Senhor hoje, essa madrugada mesmo, e dizer assim: Senhor, eu estou aqui, eu preciso dessa revelação, envia-me a mim. A revelação nos faz querer construir um lugar para a presença de Deus. Abre comigo e eu já encerro. Mateus capítulo 17. Aleluia. Mateus capítulo 17 diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. E ali ele, transfigurado, ou seja, um nível de revelação aumentou. Diante deles, sua face brilhou como o sol, suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante dele Moisés e Elias conversando com Jesus. Pausa. O que aconteceu aqui? Jesus pega Pedro, Tiago e João, leva em particular ao monte e se transfigura diante deles, ou seja, aumenta o nível de revelação para Pedro, Tiago e João. Amém? Qual é a reação de Pedro quando ele tem esse nível de revelação aumentado? Olha comigo. Naquele mesmo momento, então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, ou na minha versão, 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para
Elias. O nível de revelação fez com que Pedro montasse e desejasse construir um lugar para a presença de Jesus. Porque tabernáculo fala de um lugar de habitação da presença. Então quando Pedro é levado ao monte, tem um nível de revelação maior. A reação de Pedro é querer construir um lugar para a presença. Então a revelação vai fazer com que você construa um lugar para a presença de Deus na sua casa, no seu serviço e na sua vida. Você precisa de uma revelação. E para encerrar, a revelação nos faz voltar para o propósito. Lucas 24:30. Corre aí para mim, Kevin. Lucas 24:30. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e os deu. Então os olhos deles foram abertos e os reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. E perguntaram um ao outro: não estava queimando, irmãos, queimando o nosso coração, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Próximo. Levantaram-se e voltaram imediatamente para onde, irmãos? Para Jerusalém. Agora entenda a história. Jesus morre. Esses dois discípulos começam a ir para uma aldeia que distava de Jerusalém muitos estádios. Quando Jesus ressuscita, Jesus não vai a Pedro, Jesus não vai a Maria, Jesus vai primeiro a esses discípulos, os discípulos de Emaús. E eu sempre me perguntei por que ele foi primeiro a esses homens. Mas aí eu percebi algo muito interessante. Lucas 24:49 diz que Jesus dá uma promessa e uma ordem aos discípulos. Ordem essa: ficai em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de poder. Esses homens estavam indo para uma aldeia que era distante de Jerusalém. Então Jesus precisava trazer eles de volta para o lugar de propósito que era Jerusalém. E aí Jesus vai conversando com eles, e eles vão tendo um nível de revelação maior, porque agora a manifestação não é apenas externa, mas interna, porque o coração deles começam a queimar. E aí quando Jesus parte o pão, e o nível de revelação é sobrenaturalmente maior, e aí Jesus desaparece, eles olham com os olhos abertos agora e reconhecem quem é Jesus. Aí eles viram um para o outro e dizem assim: não ardia em nós o nosso coração quando ele falava pelo caminho? Eles têm um nível de revelação maior de quem Jesus é, e na mesma hora, a atitude deles qual é? Voltar para Jerusalém, voltar para o lugar de propósito. O lugar que Deus ia descer com o derramamento do Espírito Santo. Então a revelação nos faz voltar para o propósito. Talvez você está aqui, você está longe do lugar de propósito, mas eu tenho uma boa notícia para você. A revelação do Senhor vai te encontrar essa noite e vai te trazer de volta para o propósito. E para encerrar, a revelação nos faz, de fato, ter um arrependimento verdadeiro. Lucas 22:51. Pedro acaba de negar Jesus 3 vezes. E olha que incrível esse texto. Lucas 22:51. Deixa eu ver só esse texto mesmo, se eu não anotei errado. 54. Isso. Pula para o 61, Kevin. Lucas 22:61. O Senhor Jesus voltou e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante, hoje 3 vezes você me negará. Pedro caminhou com Jesus 3 anos e meio, mas não era convertido, porque o próprio Jesus olha para Pedro em certo momento e diz assim: olha, quando você se converter, você vai ser bênção na vida dos seus irmãos. Quando é que Pedro se converte? Aqui. Quando Jesus aumenta o nível de revelação, com um olhar de Jesus, Pedro tem um arrependimento verdadeiro e se converte. Então o nível de revelação que Jesus pode nos dar através de um olhar dele vai nos trazer um arrependimento verdadeiro, de fato. E nós precisamos ter esse nível de revelação, porque nós precisamos ter um arrependimento verdadeiro. E agora, de fato, já falei 3 vezes para me encerrar, mas a revelação nos faz amar o Senhor acima de todas as coisas. Deuteronômio diz que as coisas encobertas são do Senhor,
mas as coisas reveladas são para nós e para os nossos filhos, para que a gente possa cumprir a lei. Jesus disse que a lei se resume em 2 mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e amar o meu próximo. Então as coisas reveladas, ou seja, a revelação do Senhor, me faz cumprir a lei de Deus. E a lei de Deus se resume em amar ao Senhor acima de todas as coisas. Então deixa eu te dizer, meu amigo, você pode estar aqui essa noite, você pode ter tido muita experiência com Deus, mas eu espero ter convencido você essa noite de que você precisa de uma revelação do Senhor. Eu espero que você tenha entendido essa noite que você precisa de um novo nível de revelação do Senhor, para amar o Senhor acima de todas as coisas. E aqui eu encerro a minha mensagem, e eu de fato pensei em várias maneiras para terminar com vocês essa mensagem, em várias maneiras, mas eu não encontrei outra senão algo que o Senhor colocou no meu coração. Então eu quero convidar você a ficar de pé no teu lugar.